Boa tarde. O Unesp Notícias desta terça-feira fala das oportunidades de trabalho que surgem com a Páscoa. Nós vamos conversar ao vivo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru, Wallace Sampaio. E ainda, vereadores aprovam por unanimidade a discussão do Estatuto da Fundação Regional de Saúde. Páscoa deve aumentar em 15% as vendas nos supermercados. Os ovos chegaram na loja antes do carnaval. Então nós pegamos bastante tempo de ovos de Páscoa na parreira, entendeu? Então isso impulsiona muito bem as vendas. Você vai conhecer a graduação da Unesp em Engenharia Química. Qualquer indústria que tenha algum processo de transformação química é a área de atuação de engenheiro químico, né? Desde grandes indústrias até pequenas indústrias também. Os vereadores derrubaram ontem, por unanimidade, a emenda que impedia que o Estatuto da Fundação Regional de Saúde fosse discutido na Câmara. Na sessão, que se prolongou até a noite, teve espaço também para uma homenagem às mulheres. Estaremos defendendo a todos nós. A primeira pessoa a usar a tribuna na sessão de ontem foi a secretária municipal do Bem-Estar Social, Darlene Têndolo. Ela falou sobre o Dia Internacional da Mulher. Nós temos que ter uma sociedade de paz, e sociedade de paz é todos ocupando o seu espaço. A mulher avançou bastante, porém ainda está muito aquém, de ocupar os seus espaços. A maioria dos 17 vereadores de Bauru também usaram a tribuna para homenagear as mulheres. A única vereadora em Bauru cobrou maior atuação da população feminina na vida da cidade. A cobrança é para que nós, mulheres, acordemos e tenhamos noção da nossa grandeza e consigamos ocupar o espaço que nos é devido. Ninguém ocupa o espaço de ninguém. As pessoas ganham posição conforme elas têm a consciência do tamanho que têm. Então a cobrança foi no sentido de que podemos acordar e temos todas as condições de ocupar qualquer posição que haja nesse país. O pastor Sakai se emocionou a falar sobre a filha, que morreu há 9 dias. Venho aqui agradecer a toda a população bauruense que foram solidários, a minha família, a minha pessoa. Problemas crônicos de Bauru, como trânsito, água, esgoto e educação, também apareceram na tribuna. A primeira parte da sessão foi sem polêmicas. Nesta tarde, as principais discussões ficaram para as votações de projetos, entre eles o da Fundação Regional de Saúde de Bauru. Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais acompanharam a sessão. Para eles, é importante que a Câmara avalie o Estatuto. Tudo que diz respeito a leis e que vai mexer com a vida, das pessoas, tem que ter transparência. As pessoas têm que saber como vai funcionar e para que não se torne mesmo um elefante branco, um cabide de emprego. Então isso tem que ficar bem claro. Antes de votar esse projeto, os vereadores pararam a sessão. A intenção era negociar se de fato ocorreria votação. Depois de horas de discussões nos bastidores e na tribuna, os parlamentares derrubaram a emenda que desautorizava os vereadores a aprovar o estatuto da nova entidade. Prevalece a intenção da Câmara de dar mais transparência e que haja métodos de fiscalização mais efetivos e que a Câmara possa, de alguma forma, fazer sugestões em relação a isso. É salutar que a Câmara possa discutir com a sociedade, através, inclusive, de audiências públicas, ouvir sugestões e propor alterações, se vierem para o bem, para que nós tenhamos uma fundação que possa ser perpetuada no município e prestar um bom serviço às pessoas. Apesar da emenda ter sido rejeitada por todos os vereadores, alguns parlamentares, como o Carlão do Gás, do PR, preferiram que a emenda não passasse pela Casa de Leis, diferente da maioria dos colegas. Ele apoia o secretário municipal de saúde, Fernando Monte, que preside o PR local e defende a não intervenção dos vereadores na fundação. Nós vamos discutir aqui para decidir o que o prefeito e o secretário de saúde de Pederneiras deveriam aceitar, sem que eles também participassem dessa discussão. Então eu acho assim, uma falta de respeito, você discutir e colocar um ponto final aqui no parlamento local
de um órgão que vai ter também participantes de outros municípios. Mesmo assim, Carlão cedeu e acabou votando como os colegas. Agora, o Estatuto da Fundação Regional de Saúde de Bauru vai ter que passar pela Câmara. Eu acredito que a derrubada da emenda propiciará uma discussão mais aprofundada sobre as políticas de gestão de saúde no município de Bauru. E dará a oportunidade também da sociedade fazer esse debate. Eu acredito que uma mudança substancial na forma de gestão da saúde pública e dos recursos da saúde pública não pode ser tomada a toque de caixa, como foi feito com a proposta da criação dessa Fundação Regional de Saúde. O Olhar Verde, um grupo de Bauru que discute temas da agenda ambiental, começa amanhã uma série de conferências sobre assuntos que causam impacto no nosso dia a dia. O primeiro evento será realizado nesta quarta-feira a partir das 2 da tarde e os encontros serão feitos todos os meses até novembro. Quem tem mais informações é Rodrigo Carvalho, ele é assessor de comunicação do grupo. Rodrigo, por que discutir essa agenda todos os meses? Justamente pelo objetivo principal do nosso programa, que é exatamente divulgar questões de sustentabilidade, hábitos, mudança de hábitos sustentáveis aqui para os moradores de Bauru e também da região. Vocês têm como público-alvo os professores da rede pública de ensino. Por quê? Sim, os professores da rede pública, como também os professores da rede particular, justamente porque entendemos que eles têm essencialmente essa função de divulgar essa mudança de hábitos na sociedade em relação à preservação do meio ambiente. E também nós temos os eventos são abertos a toda a população, todos interessados em aprender mais, em refletir sobre essa questão ambiental, são convidados a participar do programa. E vale salientar que este ano nós fechamos uma parceria com a Escola de Governo, na qual nós disponibilizamos 100 vagas para os servidores municipais participarem das nossas conferências e com isso conseguirem pontos para planos de carreira. Ok, obrigado pelas informações. Lembrando que todo mundo que participar recebe um certificado. As conferências são realizadas sempre no auditório da OAB, que fica na Avenida Nações Unidas, número 3030. As inscrições e a agenda completa você confere no site do grupo, que é o olharverde.com.br. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Hora de ver como fica o tempo. Já adianto que a única certeza é de que pode chover a qualquer momento. Hoje o céu está nublado e ocorrem chuvas moderadas em várias cidades do estado de São Paulo. Amanhã também deve chover a partir da tarde. Uma frente fria atinge o estado na quinta-feira. Nesta terça-feira, Bauru ainda deve ter mais chuva com trovoadas. Amanhã, o céu fica nublado com curtos períodos de sol e chuva com trovoadas. Agora, a umidade do ar está em 78%. Os ventos sopram a 7 km por hora. A temperatura máxima hoje atingiu 31 graus. Amanhã pode chegar a 34 em Bauru e Piratininga e 33 graus em Agudos. No próximo bloco, vamos conversar ao vivo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru, Wallace Sampaio. E mais... Páscoa traz novas oportunidades de trabalho no comércio. Estamos a menos de 20 dias da Páscoa, uma data que ajuda a movimentar a economia. Os varejistas esperam vender 15% mais que no ano passado. Para quem já conseguiu um trabalho temporário, é uma chance de ser efetivado. A Páscoa já está nas vitrines do comércio de Bauru. É uma chance para quem está sem trabalho. Esta loja do centro, por exemplo, vai contratar vendedoras. A expectativa é que venham mais umas 2 freelance, né? Pelo menos umas 2 freelance para ajudar a gente aqui na Páscoa, para poder dar um bom atendimento para o público. Agora é hora de contratar. Tendência que contraria os meses de janeiro e dezembro. Nesses 2 meses, as demissões superaram as novas oportunidades aqui em Bauru. Foram pouco mais de 10 mil empregos com carteira assinada contra 11 mil desligamentos, o que revela um saldo negativo de mais de 500 vagas. Por isso, a Páscoa deve salvar alguns setores e movimentar a economia da cidade. E parece que já tem dado certo. A promotora de vendas Roseli depende dessas datas para trabalhar. Eu estou no ramo já há 18 anos, então não posso ficar fora de Páscoa. Os chocolates já estão por todos os lugares. A expectativa é que a Páscoa deste ano seja melhor que a de 2012. Só nos supermercados, as vendas devem superar em até 15% o mesmo período do ano passado.
As indústrias lançaram em torno de 100 lançamentos de ovos de Páscoa. Né? Todas juntas lançaram 100 ovos de Páscoa. Vamos falar assim, 80% dos lançamentos de ovos de Páscoa voltados ao público infantil, com apelo infantil, com brinquedos, com embalagens atrativas. E isso impulsiona a criança a levar o ovo não só na Páscoa, e sim durante todo o mês de março. E esse ano também teve mais um benefício, que os ovos chegaram na loja antes do Carnaval. Então nós pegamos bastante tempo de ovos de Páscoa na parreira, entendeu? Então isso impulsiona muito bem as vendas. Dados da associação que representa as indústrias de doces mostram que o peso do chocolate está aumentando na cesta de compras. Cada brasileiro consome em média 2,2 kg por ano. E se depender da população, a Páscoa vai ter mesmo muito chocolate. A criançada espera. E em casa a gente costuma esconder os ovos, então para eles é uma tradição isso daí. Tem ovos de chocolate para todos os bolsos e gostos. Em alguns locais, os preços variam de R$ 4 a R$ 60. Para não estourar o orçamento, o consumidor já sabe o que tem que fazer. Pesquisar e pesquisar. Até as crianças já analisam os preços. E na hora de ir ao supermercado, os pais têm que tomar cuidado. Cada família encontra um jeitinho de atender aos pedidos dos pequenos sem mexer muito no orçamento. É difícil, né? Porque depender deles, eles querem todos coloridos, que venha brinquedo e tal, mas tem que saber explicar. Ela tem um cofre, né? Aí fala, nosso cofrinho dá pra comprar 2, dá pra comprar 3. Aí ela fala, mãe, mas eu vou gastar todas as minhas moedinhas. Aí tem que falar assim, não, dá pra você comprar esse ou esse. Aí ela escolhe qual que ela quer. Aquele amarelo. O amarelo? Que vem brinquedo? Então vamos lá pegar o amarelo que vem brinquedo. Esse? A gente fala mais sobre as expectativas do comércio para este ano com o presidente do Sincomércio, o Sindicato do Comércio Varejista de Bauru, o Wallace Sampaio. Wallace, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado pelo convite. Wallace, a gente não tem dúvida de que a Páscoa favorece muito a venda nos supermercados, mas o comércio de uma forma geral, qual que é o impacto dessa data para o comércio? O grande impacto realmente é sentido no setor dos supermercados e nas lojas especializadas em chocolate, são várias delas que existem em Bauru. Também há um reflexo no comércio em geral. A Páscoa é um período mágico. O ovo de Páscoa tem um simbolismo cristão da data original da Páscoa, mas também um simbolismo de festa, de reconhecimento. Então isso se espalha também por outros presentes, embora não com a mesma intensidade do ovo de Páscoa. Ursinho de pelúcia, né? As pessoas costumam trocar o coelhinho, os jovens, os namorados costumam trocar presentes nessa época. Wallace, quais são as outras datas fortes para o comércio, até mais fortes que a própria Páscoa? As principais datas são o Natal e o Dia das Mães. E aí, na sequência, vem as demais, como o Dia dos Pais, Dias da Criança, né, que também tem um bom impacto no comércio. E o comércio está com boas expectativas para o Dia das Mães, que está próximo, né? Estamos a 2 meses. Nós vivemos um momento de mudança de tendência no varejo, né? Nós tivemos o ano passado ainda um crescimento no comércio acima do crescimento do PIB, chamado do crescimento que mede o desenvolvimento do país, mas neste período agora do final de dezembro para cá nós vivemos um período um pouco de incerteza, ou seja, não se dá para projetar efetivamente o que vai ocorrer, por exemplo, no Dia das Mães. Nós estamos num momento de inflexão da curva de crescimento, ou seja, o crescimento... O que isso significa, que o crescimento neste ano, janeiro e fevereiro, é muito menor do que o crescimento verificado no ano passado. E, portanto, quando nós falamos em comércio em geral, quer dizer que alguns segmentos ainda cresceram e outros até reduziram as vendas. Então, tem setores... comparado em relação ao ano passado. Então, tem setores do comércio que estão vendendo menos que no ano passado, nesse mesmo período. Que venderam no mês de janeiro, final de dezembro, janeiro e fevereiro, menos do que no ano passado. Ainda há segmentos assim. Portanto, fica uma incerteza. Nós não sabemos para que modelo nós estamos encaminhando nesse restante de ano. A gente mostrou, inclusive, na reportagem que em janeiro foram mais demissões do que contratações. Como que se explica esse saldo negativo? É um movimento natural, porque nós temos no final de ano um grande aumento de contratações por regime temporário, ou seja, aquele contingente de comerciários que é trabalhado especificamente para o fim do ano. Eles são contratados em novembro e os contratos se encerram no mês de janeiro. Então, as grandes contratações aparecem em novembro
e apareceram em novembro do ano passado, e as demissões é natural que ocorram no mês de janeiro. Isso explica um número maior de demissões do que admissões. Mas quando você faz a comparação de janeiro com o início de fevereiro, em Bauru ainda houve um acréscimo de 370 vagas no varejo de Bauru. São aquelas pessoas que começaram com o contrato temporário e acabaram sendo efetivadas. Sendo efetivadas em janeiro, ou seja, o número de vagas disponíveis no comércio de Bauru cresceu comparado a janeiro com o mês de novembro. Wallace, eu sei que a gente ficaria aqui no território da especulação, mas a que se deve essa queda ou essa inflexão que você citou nas vendas do comércio? Olha, é um assunto mais para economistas, para especializados na matéria. Porém, o que a gente sente no comércio é que possivelmente nós estamos tendo um modelo esgotado. Ou seja, um modelo em que privilegiava medidas de crédito, medidas de aumento do salário mínimo, medidas de aumento dos valores das bolsas várias que são concedidas pelo governo federal e que, portanto, injetam mais dinheiro no consumo, parece perder força. O que não significa que nós teremos queda de venda, mas que teremos um aumento menores do que aqueles verificados no ano passado. É como se a população já estivesse com a renda comprometida, por isso não consegue comprar mais. Exatamente isso, ou seja, hoje nós precisaríamos de medidas estruturais para avançar nesse desenvolvimento. Teríamos que voltar a ter crescimento na indústria, crescimento nas exportações, a reforma tributária para desonerar a carga tributária que existe no Brasil, mas isso são coisas estruturais. Aquelas medidas superficiais que foram feitas até o ano passado, parece que já não respondem com a mesma intensidade. São mais paliativas, né? São mais paliativas. Mas quando o comércio, ainda assim, decide contratar um funcionário, o comércio está encontrando dificuldade, Wallace? Olha, como reflexo desse desenvolvimento maior que houve nos anos anteriores, o comércio tem tido uma dificuldade grande para contratar mão de obra especializada, mão de obra já treinada que não está disponível no mercado. Então, o que o comércio tem feito? Ele tem que ou remunerar melhor essas vagas, e aí você representa um aumento de custo, né? Ou então investir em treinamento para que ele contrate uma mão de obra não especializada, provavelmente do primeiro emprego, para que ele faça o treinamento e possa ter um bom atendimento ao seu público. Porque os profissionais bons, eles existem, mas já estão contratados, né? Já estão contratados. Embora haja uma grande parcela de esforço feito por entidades como o SENAC, por exemplo, aqui em Bauru, que realiza um grande projeto de treinamento de mão de obra, tanto a mão de obra já trabalhando nas empresas, como aquela preparando o ingresso no mercado de trabalho. Mas mesmo assim se sente essa dificuldade ainda, o que se reflete naqueles números que eu disse anteriormente, que nós temos o número de vagas aumentando mês a mês, apesar das condições econômicas do momento. Certo, Wallace, muito obrigada por suas considerações aqui no Unesp Notícias. Obrigado pelo convite, foi um prazer. A gente vai para um breve intervalo e na volta fala de uma graduação que passou a ser oferecida neste ano pela Unesp, a de Engenharia Química. O curso vai preparar alunos para desenvolver projetos sustentáveis. Hoje, 12 de março, é dia do bibliotecário. A data é uma homenagem ao aniversário do primeiro bibliotecário concursado no Brasil, o poeta Manuel Tigre, que nasceu em 1882. Do século XIX para cá, o perfil desse profissional mudou bastante. E a responsável pela Coordenação Geral de Bibliotecas, a CGB da Unesp, comenta a importância do bibliotecário no podcast de hoje. Podcast Unesp. Você ter a informação, como hoje muitos pesquisadores, alunos, os usuários, eles vão até algumas fontes de informação, mas essas fontes elas não estão organizadas, indexadas de forma adequada, né? E com isso acaba havendo uma morosidade na pesquisa, né, no retorno, nos resultados. Então, a partir do momento que os nossos usuários utilizam, por exemplo, o catálogo bibliográfico da universidade, ou mesmo as bases de dados e periódicos que são assinados, eles vão conseguir obter informações altamente organizadas, né, indexadas em bases de dados, com fator de impacto, e que são importantes para o nosso pesquisador. Podcast Unesp.
Atenção, vestibulandos! A Unesp já divulgou o calendário para o vestibular do meio do ano. As inscrições começam no dia 8 de abril e vão até 8 de maio. A primeira fase de conhecimentos gerais, com questões de múltipla escolha, será realizada no dia 26 de maio. O resultado com os convocados para a segunda fase sai no dia 10 de junho. Já as provas com questões dissertativas, além da redação, vão ser realizadas nos dias 22 e 23 de junho. A lista com os aprovados será publicada no dia 15 de julho. Mais informações no site da VUNESP, o vunesp.com.br. Agora nós vamos mostrar um dos cursos mais concorridos no vestibular da Unesp deste ano. É a graduação em Engenharia Química, do campus em Araraquara, um dos 7 cursos inéditos que a Unesp abriu neste ano. Os 40 calouros do primeiro curso de Engenharia Química da Unesp em Araraquara tiveram o primeiro contato com a universidade na aula inaugural oferecida no campus. Além dos professores e dos funcionários da unidade, o ex-reitor, o professor Hermann Wurwald, que hoje é secretário de Estado da Educação de São Paulo, também esteve presente para dar as boas-vindas aos estudantes. Ele deu uma aula sobre a importância dos cursos de engenharia, que é sua formação desde a graduação até o pós-doutorado. A área da engenharia é uma área pela qual sou apaixonado e de que, na realidade, é de interesse nacional. O país precisa de uma formação na área das engenharias. A Unesp não tem engenharia química e tem um grande instituto de química. Então, esses jovens que ingressam aqui terão uma formação absolutamente privilegiada, de qualidade, que será o diferencial das engenharias químicas no país. A Engenharia Química em Araraquara é uma das 7 novas graduações da Unesp neste ano e já está sendo bem procurada pelos estudantes, já que é o terceiro curso mais concorrido do vestibular 2013, com 58 candidatos para cada vaga. A grande necessidade de engenheiros que o nosso país tem, que está sendo notavelmente divulgado pela mídia, as oportunidades de trabalho que a profissão de engenharia traz. Se você vê todos os indicadores, as áreas de engenharia são as áreas que têm propiciado o maior número de emprego nos últimos 5 anos. Eu acho que tudo isso tem motivado os alunos a entrarem na engenharia química. Em Araraquara, a Unesp vai formar profissionais voltados ao desenvolvimento de projetos e processos sustentáveis na área de química. Especificamente, assim, a área de engenharia química é indústria química, alimentos, petroquímica, papel e celulose, quer dizer, qualquer indústria que tenha algum processo de transformação química é a área de atuação de engenheiro químico, né? Desde grandes indústrias até pequenas indústrias também. Em 2009, o setor de química foi o 4º na participação do PIB nacional. No mesmo ano, faturou 130 milhões de dólares em todo o país. Esses dados têm atraído os novos estudantes. Porque é um ramo que está crescendo muito nesses últimos anos e está faltando um profissional na área, então eu resolvi escolher engenharia química. Eu sempre gostei muito da área de exatas, né, área de ciências naturais, e eu acho que a qualidade de viver no interior também, junto com a qualidade do Instituto de Química da Unesp, né, uma grande universidade, acho que tudo isso conta, né, para melhorar a autoestima do aluno e fazer um trabalho melhor, né. Os calouros aproveitaram o dia ainda para se conhecer e também ver os espaços onde vão passar boa parte do ano letivo. Por hoje é só, o Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.